Olá, meus amores, para quem está assistindo primeiro a aula de geografia, farei o mesmo comentário que eu fiz na aula de história. Parece que já tem praticamente um mês que nós não temos aula de geografia, né? Devido ao feriado, ficou tão distante uma aula da outra, mas aqui estamos para a nossa quinta aula, na unidade 3, e na aula passada nós estávamos aí vendo sobre a divisão do nosso país em regiões, que chamamos de regionalização, porque a partir dessa divisão consegue-se perceber a necessidade de cada região e assim poder atender com mais atenção, com mais qualidade cada região, né? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos lá para a página 60. Peguem o livrinho de vocês de geografia. E tem aí, observe a seguir algumas características gerais de cada uma das regiões do Brasil. Sabemos que são 5, né? A região sudeste, por exemplo, vejam aí o mapa também, está representando cada uma dessas regiões, tem a maior população do nosso país, assim como também as maiores cidades. Já a região sul é a menor região do Brasil, com menos estados nessa região. Na página 61 vai falar da região centro-oeste, onde está também localizada a porção central do nosso país, né? E também é nela que se encontra a capital do país, por sinal, onde moramos. E a região norte é a maior região do nosso país. Ela também abriga parte de uma das maiores florestas do mundo, a floresta amazônica. Por último aí, traz a região nordeste, é a que tem o maior número de estados brasileiros. Todos os estados dessa região têm uma saída para o mar, ou seja, todos os estados são localizados aí na faixa litorânea. Na 62, traz aí o nosso amigo ao longo dessas unidades aí, o IBGE. Consulte o site do IBGE para saber mais informações sobre as regiões do Brasil. E temos o título: Território, Limites, Pontos Extremos e Fronteiras. Em cada uma dessas regiões, também em cada país, tem aí a fronteira de divisa entre um estado e outro, a fronteira de divisa entre um país e outro, limitando aí esse espaço, esse território, né? E mostrando o extremo de um ponto a outro também. Em que momento ou situação você utiliza os termos territórios, limites ou fronteiras? Aí já nessa prévia explicação aí sobre o título, já temos aí essa informação, né? Sabia que essas palavras também apresentam um significado especial para a geografia? Para descobrir a importância desses termos em geografia, observe o mapa a seguir. O mapa da página 62 tem como título Brasil, limites, fronteiras e pontos extremos. E é um mapa do ano de 2018, logo aí, né? Vejam a legenda. O que está aí de amarelo é todo o território nacional, ou seja, todo o território brasileiro. O que tem aí de cinza, né, são os territórios vizinhos, né? Tem aí demarcado aí com cinza os territórios vizinhos ao território nacional brasileiro. Já esses aí que tem parecendo um monte de chuvinha, esse monte de tracinhos, é a fronteira terrestre, é onde está a fronteira entre o território brasileiro e os territórios vizinhos. Já essa faixa, essa linha azul, é o limite marítimo, porque não quer dizer que nós aqui temos aí até a metade do oceano e a outra metade, assim, olhando o mapa mundo todo, você vai ver que o Brasil está mais ou menos ali alinhado à África. Então, o Brasil vai até a metade do oceano e depois a outra metade é da África? Não. Nós temos uma faixa limite onde
cada país, né, cada território pode ali comandar. Então, a faixa limite do Brasil é essa que vocês estão vendo aí, com a linha azul, que contorna todo o território aí, que é litorâneo, né, toda a faixa litorânea do nosso país. E tudo isso graças a todos aqueles elementos que nós aprendemos lá na unidade 1, falando sobre o título, sobre a legenda, como identificar, qual é a fonte, né? E a fonte deste mapa também é o IBGE. Na página 62, aí vem falando mais explicadinho. A legenda do mapa indica-nos que a área amarela se refere ao território nacional, ou seja, as terras que pertencem ao Brasil. Os limites são as linhas que delimitam o território, que podem ser limites federais ou nacionais, quando se trata de países, ou limites estaduais, que dividem os estados brasileiros. Lembra que a tia falou, né? Que o limite pode vir ali entre um estado ou outro, ou entre um país e outro. As fronteiras terrestres são faixas de terras próximas aos limites. É nas fronteiras que se localizam, por exemplo, os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização de quem sai e quem entra dos países. As fronteiras terrestres do Brasil podem ser identificadas pela área achurada do mapa. Essa área, esse termo utilizado aí a designar essa parte que a tia falou que parecia um monte de chuvinha, né? É a área formada por diversos traços finos em uma representação. A achurada serve para dar destaque a alguma informação. No caso do mapa estudado, o destaque é para a faixa da fronteira do Brasil. Podemos usar diferentes referências para indicar os limites e fronteiras de países ou estados. Essas referências, elas podem ser consideradas como limites naturais ou limites artificiais. Lembrando lá do primeiro ano, sobre paisagem natural e paisagem artificial, tragam aí à memória de vocês o que pode representar limites naturais e limites artificiais. Vamos aí à explicação. Os naturais é quando há rios, morros ou outros elementos naturais como referência. Temos aí, ó, o exemplo, o Monte Roraima é o limite natural entre o Brasil e seus vizinhos, Venezuela e Guiana. Então, não precisou construir nada aí para delimitar aí o espaço limite entre o Brasil e esses países. Já os limites artificiais é quando há estradas, pontes, muros ou outras construções para marcar os limites entre um território e outro. A exemplo aí, a ponte que divide o Brasil com a Bolívia, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Então, temos a representatividade aí de algo que foi construído, por isso é um limite artificial. Limite natural é aquele que não precisou da modificação humana, mas o artificial já tem aí a modificação, os traços humanos aí, para poder delimitar o limite. Quando sabemos quais são os limites do país, podemos indicar os seus pontos extremos, ou seja, os pontos mais distantes ao sul, ao norte, ao leste e ao oeste. Observando aí o mapa da página 62, já era até um exercíciozinho, né? Mas que pedia para você conversar com o colega, vamos nós lá, todos. Na página 62, o mapa traz aí duas linhas vermelhas que cortam o país. E pergunta, dá para saber quais são os extremos que estão sendo indicados? E o primeiro aqui, ó, de norte a sul ou de sul a norte e de leste a oeste. Ou seja, nós temos linhas que cortam aí o Brasil mostrando o limite, norte a sul, leste a oeste. Fácil identificar pela rosa dos ventos, né? Se não der para ver aí direitinho o que a tia tá mostrando,
Observe aí abrindo o seu livrinho na página 62. Aí, como nós já vimos que as regiões do Brasil, né, servem para que haja uma organização melhor na questão até de se poder dar uma atenção, uma ajuda, em todos os aspectos, nós vamos ver aí quem pode estar cuidando nessa questão da organização. Os três poderes brasileiros é o título da página 64. A Constituição é um documento que apresenta o conjunto das principais leis que organizam a administração do país, dos estados e dos municípios. É na Constituição Federal que existem as leis que regem o nosso país. Também leis que são designadas aos estados e aos municípios. Essa Constituição foi criada no ano de 1988. É na Constituição que também encontramos os principais direitos e deveres da população de nosso país. Entre os direitos estão o acesso à saúde pública, à educação pública, o direito à alimentação e à moradia. Também o direito ao lazer e à segurança, dentre muitos outros. Então, esses direitos são assegurados por lei. Basta termos conhecimento para podermos fazer a cobrança da forma adequada. E entre os deveres, podemos citar o dever de respeitar todos os cidadãos. Lembra que a tia até disse em aulas anteriores aí que nós podemos expor a nossa ideia. Sim, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, nós só não podemos impor ao outro ser como você quer que ele seja, porque é direito dele ser como ele quiser, gostar do que ele quiser. Falamos nisso até em questão muito aí da religião, da política e escolhas diversas, né? Nós podemos expor o que queremos, mas não podemos impor sobre o outro aquilo que queremos. Bom, a atual Constituição brasileira tem a data de 1988, que é o que a tia já explicou aí no começo. E temos a imagem aí da capa da Constituição brasileira. Pela Constituição, a administração do país, dos estados e dos municípios deve ser dividida entre os seguintes poderes. Um poder só, uma só pessoa também, né? Temos aí o presidente, mas lembra que a tia falou? Precisa dos deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, governadores, vereadores, um ajudando o outro aí para o país andar. E esses três poderes são o judiciário, o legislativo e o executivo. E cada um desses poderes tem a sua função própria. E nós vamos aprender sobre cada um deles. Lembrando que tudo isso que vocês estão vendo será bastante aprofundado lá no 5º ano, mas já é de grande valia vocês terem esse conhecimento. Afinal de contas, vocês fazem parte desse país também, não é? O poder legislativo é composto pelos senadores e deputados federais em âmbito de administração nacional. Eles que ajudam aí diretamente o presidente da República, né? Pelos deputados também estaduais, que consequentemente vão ajudando os federais, e em âmbito de administração estadual. Em âmbito federal, para a organização do país num todo, são os federais, né? E já em âmbito estadual, na organização do estado, são os deputados estaduais. E pelos vereadores, no âmbito da administração municipal. Aí já é como se fosse uma escadinha, né? Um ajudando o outro para que no final dê tudo certo. Entre as principais funções do Poder Legislativo está a elaboração de leis para auxiliar na organização civil e pública, bem como a fiscalização dos membros
do Poder Executivo. Então, é o pessoal do Poder Legislativo que fiscaliza o Executivo, que nós também iremos conhecer. Então, eles também são responsáveis pela elaboração das leis no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Temos aí a imagem do Palácio Tiradentes na cidade do Rio de Janeiro. Este é o local de trabalho dos deputados estaduais do estado do Rio de Janeiro. O Poder Judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha aí os noticiários deve estar ouvindo bastante falar sobre esse órgão, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos tribunais estaduais e municipais. A esse poder, ao Poder Judiciário, cabe a responsabilidade de aplicar as leis que foram elaboradas lá pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo elabora as leis e o Poder Judiciário aplica as leis e também fiscaliza o trabalho dos membros do Poder Legislativo. Observe, o Legislativo fiscaliza o Executivo. O Judiciário fiscaliza o Legislativo. Temos aí a imagem, o Supremo Tribunal Federal do Brasil está localizado em Brasília, na capital do nosso país. Nesse tribunal trabalham os juízes federais. Agora vamos falar sobre o Poder Executivo, a qual o Legislativo fiscaliza. O qual, né? O Poder Executivo é formado pelo presidente e seus ministros em âmbito de administração nacional, pelo governador e seus secretários em âmbito de administração estadual e pelo prefeito e seus secretários em âmbito de administração municipal. Aí, com a ajuda dos vereadores lá no Legislativo, os prefeitos conseguem aí fazer uma maior organização. E assim, com a ajuda dos deputados estaduais, os governadores também conseguem, e com a ajuda dos deputados federais e senadores, o presidente também consegue, e assim, todos se unindo, pelo menos deveria, o Brasil caminha, né? O Poder Executivo é responsável por aprovar e executar as leis criadas pelo Poder Legislativo. Observe, o Legislativo cria, o Judiciário aplica, mas o Executivo precisa aprovar. Pensem bem, a coisa não é do jeito que cada um quer, não. Bom, e por administrar o país, o estado e o município, que é o que foi dito aí, né? O presidente aí no âmbito nacional, os governadores no âmbito estadual e os prefeitos no âmbito municipal. Nós temos aí a Prefeitura Municipal de Barra Velha, no estado de Santa Catarina. Nesse local trabalham o prefeito e os secretários do município. Alguns membros do Poder Legislativo e Executivo são eleitos pela população em períodos de 4 em 4 anos. Então, alguns membros aí, entre presidentes, governadores, prefeitos, aí já temos os deputados, né? Então, eles são eleitos pelo povo, escolhidos pelo povo, de 4 em 4 anos, quando ocorrem as eleições. Lembra que a tia falou que a partir dos 18 anos nós temos o dever de cumprir os nossos direitos, lá os nossos deveres eleitorais, né? É um direito nosso poder escolher quem vai reger aí o país, o estado, o município, mas também é um dever nós cumprirmos esse direito aí, essa ida lá para poder contribuir com o nosso voto, né?
Entre eles estão o presidente, os governadores estaduais, os prefeitos municipais, os senadores e os deputados federais. Também temos os deputados estaduais e os vereadores. Todos esses são escolhidos aí nas eleições. Já os ministros e os secretários do Poder Executivo são indicados pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. Lembra aí no executivo que eles recebem ajuda de seus secretários? Então, esses secretários são escolhidos por cada um deles. O presidente escolhe os seus, governadores os seus e prefeitos os seus. É uma pincelada aí sobre coisas que vocês vão aprender ao longo da vida de vocês e vão colocar em prática sempre. E estarão ouvindo também constantemente, porque os noticiários, a vida inteira, traz muitas informações para nós com relação a esses 3 poderes. E nós precisamos estar atentos. Então, aí, para resumo da obra da nossa unidade 3, mãos à obra com as atividades. Número 1. Escreva o nome do atual presidente do Brasil. Nós até falamos sobre isso em aulas anteriores, né? Quem é o presidente do Brasil atualmente? Número 2. Escreva o nome do governador do estado onde você mora. Tivemos uma atividade idêntica, gente. Vamos colocar lá o nome do nosso governador, do Distrito Federal. 3. Escreva o nome do prefeito do município onde você mora. Também houve essa pergunta em uma atividade anterior que nós tivemos. A tia explicou que aqui nós não temos prefeito, não é? Nós não temos a escolha através de eleições porque nós não temos aqui municípios. Nós temos regiões administrativas. E cada região administrativa tem o seu administrador. Portanto, você que mora em Sobradinho 1, coloque o nome do administrador. Você que mora no Sobradinho 2, o nome do administrador de Sobradinho 2. E muitos alunos também residem na FERCAL, coloquem o nome do administrador da FERCAL. Número 4, você acha importante conhecer os representantes do povo? Por quê? Por que há essa importância em conhecer esses representantes? O que você acha aí de tudo que nós já conversamos até agora nesta unidade? Então, as respostas do exercício 3 e 4 são respostas pessoais. O exercício número 5, na página 67, quais cargos dos poderes do Brasil são escolhidos pela população de nosso país por meio do voto? Falamos nisso agora no finalzinho do conteúdo aí da unidade. 6. De quanto em quanto tempo é realizada a escolha para os cargos do Poder Legislativo? Também falamos sobre isso. Exercício número 7. Você se lembra de quais são as 5 regiões brasileiras? Procure o nome de cada uma delas no caça-palavras a seguir. Temos lá os mapas que nós vimos hoje informando. Temos o mapa lá mostrando o Brasil inteiro na nossa última aula, na 4ª aula de geografia. E também aulas anteriores aí falando. Lembrando que são 5. Procure o nome dessas 5 regiões. Agora, número 8. As divisas entre os estados são chamadas de, letra A, limites estaduais. Letra B, fronteiras federais. Letra C, limites nacionais. Ou letra D, limites federais. Está perguntando sobre as fronteiras, né? A divisa entre os estados. Então, já temos um nome aí bem indicativo aí sobre a resposta. Página 68, exercício número 9. Observe as 2 fotografias a seguir e depois responda as perguntas. Temos aí a fotografia do Rio Grande, que fica na divisa entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Já na nossa fotografia aí à direita, de frente para o livro, né? Temos a Avenida Internacional na divisa entre o Brasil e o Paraguai.
Olhem só, até uma placa aí representando. Letra A. O que as fotografias mostram? Letra B. Que elementos são utilizados para marcar a divisa entre um espaço e outro? Classifique esses elementos. Como vocês irão classificar? Entre naturais ou artificiais. Cada um deles, né? Letra C. De que maneira os limites são representados em um mapa? Vimos também aqui no finalzinho da explicação do conteúdo, ainda na aula de hoje. Página 69, mapeando. Observe o mapa do Brasil a seguir, depois faça o que se pede. Indique o nome dos pontos extremos do território. Indique também as direções cardeais onde eles apontam. Vocês podem tomar como base o mapa lá da página 62. Pinte cada região de uma cor e indique o nome delas, ou seja, vocês vão aí, até pede no próximo tópico, né? No espaço a seguir, produza uma legenda para o mapa. Se você vai pintar uma região de cada cor, pinte aí identificando também em sua legenda o que tem no mapa aí, cada cor da região. Também a cor que você usou para mostrar os extremos entre os extremos do território, né? Identifique também em sua legenda. Podem também tomar como base o mapa da página 62. Agora, para a divisão das regiões, vocês podem olhar mapas anteriores, né? Temos aí os mapas da página 60, 61 e também o mapa da página 59. Mamão com açúcar, né, gente? Pausem o vídeo que já voltamos para a correção. E aí, a correção da página 66, exercício número 1, o nome do presidente do nosso país, Jair Messias Bolsonaro. Do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Barros Júnior, mais conhecido como Ibanez Rocha, né? A número 3 era uma resposta pessoal, porque era para colocar o nome do administrador da região administrativa que você mora. E o número 4 também, uma resposta pessoal. Por que é importante conhecer o nome desses governantes? Parte dessas atividades, né, nós já fizemos também e consta lá na página 55. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode buscar lá. Inclusive, né, essa aula onde a tia falou do texto, do conteúdo, nós até falamos sobre ela também, a tia explicou na aula anterior, mas como é um pouco complexa, a tia acabou repetindo aí para ficar mais fixadinha na cabecinha de vocês. No exercício número 5 da página 67, pergunta quais cargos, né, dos poderes do Brasil são escolhidos pela população de nosso país por meio do voto. Então, são os cargos de presidente, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeito e vereadores. E de quanto em quanto tempo nós podemos escolher? De 4 em 4 anos. E as regiões que eram para vocês encontrar aí no caça-palavras, as 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Norte, né? A sequência que você encontrou aí não define, porque a tia só escreveu aqui para saberem. E como são chamadas as divisas entre os estados, e são chamadas, era para marcar a opção A, porque são chamadas de limites estaduais. Estados, limites estaduais. A letra C ainda da 68, de que maneira os limites são representados em um mapa? Através das linhas, por meio de linhas nós conseguimos representar aí os limites, né? Porque quando nós colocamos a representatividade desses limites na legenda, nós colocamos linhas.
Na 69 é uma resposta pessoal, porque vocês vão pintar as regiões, a cor que vocês escolheram, colocar lá as linhas de extremo entre um extremo e outro, né? E criar uma legenda. Nesta unidade, nós conhecemos bastante aí sobre o nosso país, sobre as regiões, sobre os poderes que organizam aí países, estado, o país, o estado, todos os estados e os municípios, mas somente na próxima aula nós finalizaremos essa unidade com as atividades complementares. Fiquem com Deus, meus amores. Beijos no coração de vocês e até terça-feira. Bom final de semana.